Seja bem-vindo. No nosso trabalho, nós falaremos desde a origem da trigonometria até exemplos práticos. Quando? Não podemos precisar quando a trigonometria foi criada, porém ela está ligada diretamente aos povos egípcios e babilônicos, que a utilizavam por volta do século 4 ou 5 a.C. Não é possível determinar com exatidão quem foi o responsável por criar a trigonometria. Entretanto, alguns matemáticos ficaram conhecidos por causa dela, como o astrônomo Hiparco de Nicéia, que viveu por volta de 190 a 125 anos antes de Cristo. Ganhou o direito de ser chamado como o pai da trigonometria, pois na segunda metade do século II a.C. fez um tratado de 12 livros em que se ocupou da construção do que deve ter sido a primeira tabela trigonométrica, incluindo uma tábua de cordas. A trigonometria surgiu pela necessidade de medir ângulos e distâncias inacessíveis nos problemas relacionados à astronomia, agrimensura e navegação. Teoria euclidiana. Alguns conceitos importantes da geometria euclidiana nos estudos da trigonometria são: a lei dos senos, que estabelece que num determinado triângulo a razão entre o valor de um lado e o seno de seu ângulo oposto será sempre constante. Dessa forma, para um triângulo ABC de lados A, B, C, a lei dos senos é representada pela seguinte fórmula: A sobre seno A, B sobre seno B e C sobre seno C. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos estabelece que, em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Dessa maneira, sua fórmula é representada da seguinte maneira: a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno de A. Lei das tangentes. A lei das tangentes estabelece a relação entre as tangentes de dois ângulos de um triângulo e o comprimento de seus lados opostos. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, criado pelo filósofo e matemático grego Pitágoras de Samos, é muito utilizado nos estudos trigonométricos. Ele prova que no triângulo retângulo, composto por um ângulo interno de 90 graus, um ângulo reto, no caso, a soma dos quadrados de seus catetos correspondem ao quadrado de sua hipotenusa. Ou seja, a ao quadrado igual a c ao quadrado mais b ao quadrado, sendo a a hipotenusa, c e b os catetos. Uma das aplicações mais famosas da trigonometria com certeza é o triângulo retângulo pitagórico, que foi anteriormente citado, mas podemos também trazer à tona o triângulo retângulo pitagórico 3, 4 e 5, que é muito conhecido na geometria no geral, e basicamente consiste que toda vez que um triângulo tiver o maior dos lados com proporção 5 e os outros dois com proporção 3 e 4, o ângulo formado entre os lados menores será de 90 graus. Com essa regra em consideração, facilita muito a vida do estudante perceber que caso a hipotenusa seja 5 ou múltiplo de 5, um dos catetos sendo 3 ou 4 ou seus respectivos múltiplos, a incógnita será o valor restante, como no exemplo, onde temos o cateto adjacente como 9 e a hipotenusa como 25. Não há necessidade de usarmos a fórmula, nós simplesmente podemos assumir que este é 16, no caso múltiplo de 4. Agora eu vou falar sobre alguns exemplos reais do uso da trigonometria. Exemplo 1. Ao decolar, um avião forma com a pista um ângulo de 30 graus. Determine a sua altura após ter percorrido a distância de 2.000 metros. Sabendo que o seno, igual a 30, é igual ao cateto oposto, x, dividido pela hipotenusa, 2.000 metros. Chegando à conclusão que a altura do avião será de 1.000 metros. No exemplo 2, temos aqui uma pessoa de 1,80 de altura. Está a uma distância de 10 metros de uma torre. Sabendo-se que essa pessoa observa a torre sob um ângulo de 60 graus, nós queremos determinar a altura da torre. A partir do momento que a tangente, que é igual a 60 graus, é igual ao cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente 10, nós descobrimos que a altura da torre é de aproximadamente 19,10 metros.
Agora no exemplo 3, um poste de 4 metros de altura projeta uma sombra de 4 raios de 3 metros sobre o solo. Como eu descubro a inclinação dos raios luminosos que originam a sombra? Para calcular o ângulo de inclinação, basta dividir o cateto oposto 4 metros pelo cateto adjacente 4 raios de 3, chegando ao resultado de que a inclinação dos raios solares é de 30 graus. Created using Powtoon.